Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Estágio na Dimensão Clínica e Social. Então, tratando-se dessa playlist, eu venho aí elucidando o texto escrito por Santos, né, que faz parte aí do livro Demandas Atuais em Psicologia. O título do texto é A Adoção no Cenário dos Novos Arranjos Familiares, a Família Homossexual em Pauta. Então vejam só, gente, o que é que Santos, dando continuidade, né, o que é que Santos vai dizer nesse texto? Ele vai dizer que vários e vários estudos no Brasil mostram que são inúmeros os casos de homossexuais que têm filhos, né? E aí o que é importante a gente trazer? Como que esses casais homoafetivos, né, como que eles têm filhos, né? A qual meio ele recorre para assim ter filhos, né? Bom, com o avanço tecnológico é possível, né, o casal homoafetivo ele ter filho, não necessariamente apenas pelo meio da adoção, né, mas também por meio da inseminação artificial, como também por meio da barriga de aluguel, né? Existem também aqueles casais homoafetivos que antes dessa união tiveram relações heterossexuais, né? E aí existem também os filhos de relações heterossexuais anteriores, né? E finalmente temos aí a adoção por um dos parceiros, porque os solteiros eles podem adotar legalmente, eu digo, né? Sem restrição quanto à orientação sexual. O solteiro pode adotar. Então muitas vezes o que é que ocorre? O casal homoafetivo toma a decisão de uma das partes, né, fazer a adoção, e aí no registro vai constar apenas o nome de uma das partes, certo? E existe também a adoção à brasileira, que essa também é uma modalidade de adoção bem comum, inclusive aqui no Brasil, né? O que seria a adoção à brasileira? Consiste na adoção irregular, certo? Aqui no Brasil, como o próprio nome diz, adoção à brasileira consiste na adoção irregular. E como eu falei, essa modalidade de adoção aqui no Brasil é muito comum. E não é comum apenas entre casais homoafetivos. Entre casais heterossexuais também é uma prática bem comum. E aí eu pude ter acesso a esse dado estudando psicologia jurídica, né? Então a adoção à brasileira consiste na adoção irregular, ou seja, o tipo de adoção que não é acobertada pelos meios legais, né? E aí é uma das modalidades, é um dos meios pelo qual o casal homoafetivo vai ter filho, né? Bom, mas diante de tudo isso, o que é que Santos vai dizer em seu texto? Que na atualidade, como falei aí muito disso no vídeo referente à parte 1, né? Na atualidade já são diversos os casais homoafetivos que tiveram aí a adoção autorizada pelo judiciário, né? E como o judiciário vem cada vez mais abrindo portas para essa possibilidade, daí então a demanda nesse sentido tem sido crescente, sabe? E por isso que é imprescindível compreender os significados que casais homoafetivos atribuem à família e à adoção, né? É importante os estudos nessa dimensão, né? Então, nesse texto, o Santos ele vai trazer reflexões advindas dos relatos de pesquisas, né, obtidos aí com casais que viviam em uma união estável e aí havia mais de uma década que daí então haviam adotado, né? No ato da pesquisa havia mais de uma década quando adotaram. Então esses casais eles foram entrevistados, né, para que daí então possa
estimular a reflexão mesmo acerca dos significados que esses casais atribuem à família, que esses casais atribuem à adoção, né? Então, Santos ele vai frisar que as entrevistas permitem justamente elucidar a trajetória do casal. E aí essa trajetória vai desde o encontro e decisão de constituírem uma vida em comum, né, até o surgimento do desejo de constituírem família pela via da adoção. E aí Santos revela, né, que esses casais entrevistados têm a nítida consciência do seu protagonismo social, foram casais que adotaram pelos meios legais, né, e aí eles têm a nítida consciência da posição que ocupam como pioneiros nessa prática, na prática da adoção formalizada, da adoção legal, com os nomes, né, dos dois pais em registro. E aí eu gostaria, diante disso, fazer uma observação importante, é que essa entrevista que Santos vai trazer para o seu texto mirou no público masculino, certo? Casais homossexuais masculinos, tá? E aí por isso que eu falei de pais, dos pais, certo? Outra coisa importante que eu gostaria de salientar, que inclusive até foi pontuado aqui por um seguidor, né? Um seguidor aqui do canal fez essa pontuação, acertadíssima a pontuação dele. Vejam bem, eu uso o termo pais e mães obedecendo a linguagem mesmo, sabe? A linguagem aí do texto de Santos, tá? Mas como esse seguidor muito bem frisou, há muito tempo a psicologia utiliza o termo função, certo? Função paterna e função materna, em que essas funções podem aí ser exercidas por qualquer pessoa, não necessariamente a mãe tem que ser mulher, né? E o pai tem que ser um homem. Quando falo mãe e pai, eu me refiro justamente à função, sabe? Não necessariamente a função materna tem que ser exercida pela mulher e não necessariamente a função paterna, diante dessa dimensão, diante desse contexto atual em que vivemos, não necessariamente precisa ser exercida por um homem, né? Um homem pode sim exercer a função materna, assim como uma mulher pode exercer a função paterna na vida dessa criança. Inclusive é muito comum até a gente ver, por exemplo, pai solteiro, né? Sei lá, perdeu a esposa por uma fatalidade da vida, não sei. E aí ele acaba exercendo ambas as funções, né? Tanto a paterna quanto a materna, da mesma forma que a gente vê aí muitas mães, né? Exercendo ambas as funções, sabe? Bom, voltando aí para o texto, o que é possível notar até aqui, né? Tomando aí como base o que eu já falei na parte 1, né? Tomando como base o que eu elucidei aqui até esse momento, o que é possível notar acerca desse texto? O que é possível notar? A gente viu que não há uma legislação específica que venha aí, que venha a ser aporte, que venha a dar respaldo aos casais homossexuais que desejam adotar, né? O que é que há nesse contexto atual, né? O que há é uma disposição para buscar as brechas do estatuto legal e assim contribuir, como vai dizer Santos, para criar jurisprudência nessa área. E aí você me pergunta, beleza, Carla, mas o que é jurisprudência? São justamente as decisões tomadas pelos tribunais superiores, né? São justamente as decisões tomadas pelos tribunais superiores. Como não há uma legislação que venha aí respaldar os casais homoafetivos quanto à adoção, então buscam-se brechas
nesse estatuto legal, né, para que assim as leis possam ser interpretadas de modo que possam ser adaptadas às normas e às situações atuais de fato, né? Então, como não há legislação específica que acobertem casais homossexuais quando desejosos da adoção, então a jurisprudência entra em ação para assim respaldar tal ato, certo? Então é isso, gente. Eu vou me ater aqui para não saturar o vídeo de informações. A gente ainda continua trabalhando esse texto, tá bom? Na tela final vai aparecer aí para você a playlist onde eu venho trabalhando esse texto. Então, se você não assistiu a parte anterior a esta, é importante que você assista para daí então ter uma compreensão clarificada acerca dessa demanda que é tão atual, tá certo? Bom, e vai aparecer aí para você também um íconezinho com a minha foto, que aí diz do meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do âmbito da psicanálise. Então, se você tem interesse pela área da psicanálise, conhece lá o meu canal. Se você gostar, se inscreve lá também, tá certo? Aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.